Ano de 2025, Geometria Descritiva A, 11º ano de escolaridade. Exame Final Nacional, Prova 708, segunda fase. Proposta de resolução do exercício número 4, facultativo. Determina as projeções de uma pirâmide oblíqua de base quadrada, ABCD, contida num plano horizontal e das suas sombras, própria e projetada nos planos de projeção. Destaca a traço mais forte as projeções do sólido e o contorno da sombra projetada nos planos de projeção. Identifica a traço interrompido as invisibilidades do sólido e do contorno da sombra projetada. Preencha com tracejado ou com uma mancha de grafite clara e uniforme as áreas visíveis das sombras própria e projetada. Se optar pelo traçado, deverá fazê-lo com linhas paralelas ao eixo X nas áreas de sombra própria e com linhas perpendiculares às respectivas projeções da direção luminosa nas áreas da sombra projetada. Quanto aos dados, a aresta AV é de perfil e define um ângulo de 75 graus com o plano horizontal de projeção. O vértice V tem 0 de abscissa, 4 de afastamento e 2 de cota. E o vértice A, da base, tem 2 de afastamento. O vértice D, também da base, tem 6 de abscissa e pertence ao plano frontal de projeção. A direção luminosa é a convencional. Começas por colocar as projeções dos eixos coordenados, X, Y e Z do nosso sistema de dupla projeção ortogonal. Eixo X e eixo YZ. Deves colocá-lo, neste caso, no centro da tua folha de desenho. Onde eles cruzam, tens a origem das coordenadas. Podes marcar desde já, como sabes que vais determinar uma sombra, a direção luminosa convencional. Temos aqui a projeção horizontal e a projeção frontal dos raios luminosos. Serão todos paralelos a esta inclinação, portanto 45 graus, abertura para a esquerda, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos começar a colocar as projeções do ponto A. Eles dizem que o ponto A e a aresta AV é de perfil, portanto ambos os pontos vão ter a mesma abscissa. O vértice tem abscissa 0 e tem 4 de afastamento e 2 de cota. Portanto, o vértice, a projeção horizontal do vértice andará aqui e a projeção frontal do vértice aqui com 2 de cota, ok? E 4 de afastamento. Como é de perfil, esta aresta, o ponto A tem a mesma abscissa e eles dizem que este ponto tem 2 de afastamento, portanto determinas aqui a projeção horizontal do ponto A. De seguida vamos usar a terceira projeção para determinar a altura da base deste sólido. Eles dizem que esta aresta de perfil faz 45 graus faz 75 graus com o plano horizontal de projeção. Portanto, vamos ter aqui o primeiro diedro, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto. E vamos rebater o plano de perfil de projeção da abscissa 0, plano π0, para o lado direito, servindo de charneira do eixo C. Para tal, rodo os afastamentos já dados do ponto A, tendo ali centro, na origem das coordenadas, e do vértice V. Portanto, vamos aqui começar pelo vértice V. Não estou aqui a ver, estou muito cansada hoje. Uma paralela à charneira, uma perpendicular. E encontro aqui a terceira projeção do vértice V. O vértice A, o vértice V é o vértice principal da pirâmide. Pertence à base e tem 2 de afastamento, portanto há de se encontrar aqui nesta linha. E como os dados nos indicam
esta aresta tem que fazer 75 graus, colocamos aqui os 75 graus com o plano horizontal de projeção e determinamos a aresta de perfil na terceira projeção. Onde encontra os dois de afastamento, determinei aqui a terceira projeção do ponto A e, portanto, neste momento já sei a cota do ponto A e de todos os pontos da base, todos os vértices da base. Portanto, aqui tenho a projeção frontal do ponto A, assim como o plano da base, plano horizontal da base, que vou aqui atribuir, por exemplo, a letra θ, é um plano horizontal. Agora, como já sei as projeções do ponto A, eles também nos dizem que o vértice D da base tem 6 de abscissa. Portanto, chegamos aqui, colocamos 6 de abscissa e dizem que é um ponto do plano frontal de projeção. Portanto, tem que ser um ponto com afastamento zero e com esta cota. Neste momento também já sei a projeção frontal do ponto D. Como a base horizontal está em verdadeira grandeza, já encontrei aqui, portanto, um dos lados da base. Como a base é quadrada, é só desenhar um quadrado a partir deste lado. E já, como vou terminar a sombra deste sólido, já estou a terminar a projeção horizontal final da base da pirâmide. De seguida, portanto, estarei aqui o ponto, a projeção horizontal do ponto C, a projeção horizontal do ponto B e a base a fazer um quadrado aqui em verdadeira grandeza. É só determinar as projeções frontais dos pontos. Fui só ver se estava a gravar, porque há bocado fiquei sem bateria no outro exercício. Agora, a projeção frontal do C, do D e do B. Já tenho a projeção frontal de todos os pontos. Já tenho aqui a projeção frontal da base, que está visível, que é uma base de maior cota que o vértice. Agora vou desenhar as projeções, neste caso o contorno aparente frontal. E o contorno aparente horizontal. Esta é a aresta lateral B1, B1, projeção horizontal. Aqui temos a aresta de perfil. Okay, tenho o contorno aparente horizontal e frontal. Agora vou marcar as visibilidades. Esta aresta não se vai visualizar. E esta também não. Porque estão escondidas pela projeção horizontal da base. Aqui, este ponto, vértice tem maior afastamento que o A, portanto, irei ver a aresta lateral C e A D não e a B vejo. Portanto, marco aqui a projeção frontal da aresta BV, visível, e esta a invisível. A seguir, vou terminar a linha separatriz para determinar a parte que está em sombra própria e sombra projetada, e é a linha separatriz, o contorno da linha separatriz, que irá dar o contorno da sombra projetada nos planos de projeção conforme pedido. Como é que se faz? Primeira coisa, passar
pelo vértice um raio luminoso com a direção luminosa. A fazer 45 graus. Paralelo ali. Portanto, por V2 e por V1. Raio luminoso. Vou só prolongar aqui mais um pouquinho. Agora, vou ver onde é que este raio luminoso é interceptado pelo plano da base. Portanto, o plano da base é um plano horizontal. Corta aqui, tem aqui o seu traço, um plano da base, que é este ponto T. E vou descobrir onde é que está sobre o raio luminoso. Está aqui embaixo. Neste momento já terminamos as rasantes dos planos de luz-sombra. Temos aqui uma rasante. E aqui outra. Em projeção horizontal. Onde é que elas se encontram na projeção frontal? Aqui. Portanto, eu neste momento já sei qual é a linha separatriz. A linha separatriz é a aresta da base CD, D ao A, do A ao B, e depois as arestas laterais que partem dos vértices B e V e C em direção ao vértice da pirâmide. Por isso, a única face que está iluminada vai ser a face C, B, V, que aqui em projeção horizontal não se vê, e a base que tem maior cota. As outras três faces laterais vão estar em sombra própria. Portanto, eu já sei que em projeções vou ver aqui esta face e aqui esta em sombra própria. Vou deixar para o fim para pôr o tracejado. De seguida vou terminar a sombra projetada. Como é que eu faço? Vou terminar a sombra de cada um dos pontos da linha separatriz. Portanto, o ponto D já está ali em sombra, porque pertence ao plano frontal de projeção. Tem aqui a sua sombra real. Vou terminar também a sombra do vértice, porque já tenho aqui os raios luminosos. Como vês, como a direção é convencional, dá a mesma altura. Portanto, aqui tenho a sombra do vértice, a sombra real, a primeira sombra, e aqui a sua sombra virtual, que é a segunda sombra, ou seja, a sombra sobre o semiplano, o plano frontal de projeção, e esta está sobre o plano horizontal de projeção, que corresponde ao primeiro traço, o raio luminoso, e aquele ao segundo traço. Agora vou terminar a sombra dos outros pontos. Vou passar aqui um raio luminoso pela projeção horizontal do C. É a mesma coisa pela projeção frontal do C, paralelos ao raio luminoso anterior. E acabei de descobrir, neste caso, a sombra do ponto C, sombra real. Está no plano frontal de projeção, portanto, leva índice 2. Agora a sombra do ponto A, raio luminoso, a passar por projeção horizontal, raio luminoso, pela projeção frontal. O primeiro traço desta reta corresponde à sombra deste ponto, A, S, 2. Portanto, este ponto já está em sombra. Agora falta o vértice B, raio luminoso, passar pelo B, raio luminoso a passar pelo B. E aqui tem a sombra real do B. Para terminar os contornos da sombra, é só unir os pontos em sombra, as projeções. Aqui A a B, a forte. Depois A a D, por trás das projeções da pirâmide,
vai estar invisível a sombra projetada no plano frontal de projeção, então é interrompido. Quando sai, fica a fonte. O mesmo aqui deste lado, portanto o D ao C, e unimos ali o C. Agora preciso de unir ao vértice estes dois vértices da base, em sombra. Portanto, tenho aqui a sombra virtual do vértice e determino aqui um dos pontos de quebra. E agora basta unir à sombra real do vértice. Aqui é a mesma coisa, tenho que reunir a sombra virtual do vértice com a sombra real do B, porque estão no mesmo plano. E tenho o outro ponto de quebra. Para finalizar o exercício, vamos ter que, ao dar uma sombra mais escura aqui para a sombra própria, uma mancha, e para a sombra projetada uma mancha mais clara. Eu vou optar pelo tracejado, vou fazê-lo, vou interromper aqui o vídeo para não perdermos muito tempo e depois mostro a solução final. Aqui tens a sombra projetada com tracejado, um traço tracejado perpendicular à direção luminosa nas suas projeções. Aqui a sombra própria destacada. Espero que tenhas gostado do exercício número 4. Resolvido. Vê o próximo vídeo com o exercício número 5.